Hoje eu tô aqui pra responder uma pergunta que você já viu aí no começo do vídeo, no título provavelmente, ou na foto que aparece aí no vídeo, se parkour é lazer. Eu já respondi anteriormente em outro vídeo aqui do canal se parkour é esporte. E eu trouxe uma linha do tempo explicando o processo de esportivização do parkour. Se você quiser assistir esse vídeo, ele tá aqui linkado nos cards, então na descrição do vídeo eu vou deixar aqui em algum lugar. E meu delineador tá muito longo. Aqui tá certo, aqui tá certo. Pra quem não me conhece, eu sou a Raíssa, eu sou professora de educação física, profissional de educação física, na realidade. Tem uma diferença aí de bacharel e licenciatura que vocês provavelmente não precisam saber, mas enfim, eu coloco dessa forma. Eu sou preparadora física, sou professora de parkour há 10 anos já e gosto de falar sobre parkour, então eu tô aqui pra falar sobre parkour. Eu gosto de yoga também, eu sou vegana e gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Eu tenho falado mais sobre parkour porque é algo que eu tenho mais experiência pra compartilhar com vocês. Muita gente tem uma dificuldade em aceitar que parkour é esporte simplesmente por causa da questão de experiência pessoal que tem com a prática. Quando a gente fala de esporte em si, geralmente está associado no inconsciente coletivo, no senso comum, que é uma modalidade competitiva. Então, se eu não gosto de competir no parkour, provavelmente não é esporte pra mim, é outra coisa, é expressão, uma de comunicação no espaço e outras definições poéticas que a galera gosta de colocar. Eu não tenho nada contra, mas eu acredito que quando a gente fala, principalmente para pessoas que não conhecem o parkour, a gente tem que ter uma definição um pouquinho mais objetiva do que é que a gente está fazendo. Por que você está pulando aí? Ah, é porque eu quero me comunicar com o espaço, porque o tempo não é... Calma. Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais objetivo para algumas coisas. E com a esportivização do parkour fica um pouquinho mais fácil. Parkour é um esporte. Quando alguém escuta que é um esporte, já vem um imaginativo, né, de símbolos do que isso significa. Porém, não é porque é um esporte que todo mundo que pratica parkour vai se identificar com essa definição. E por isso eu vou trazer outra definição para vocês também. Eu acho interessante definir o que é lazer. Deixa eu pegar o Aurélio. Peguei as outras fontes aqui também. Enfim, no Aurélio está definido como tempo disponível, descanso, folga. Mas, será que é só isso mesmo? Porque, por exemplo, quando a gente tem tempo disponível, necessariamente a gente está descansando? Geralmente a gente está de folga mesmo? Tipo, quando a gente tem tempo disponível em relação ao quê? Várias perguntas vêm na minha cabeça. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu costumo questionar bastante coisa. E aí, eu tenho outro dicionário. Esse aqui. E nesse livro aqui, que é o Dicionário Crítico da Educação Física, tem uma outra definição, bem mais completa, com definição teórica, historicamente construída, digamos assim. E tem lá uma definição que eu gosto muito, porém é numa linguagem que é bem acadêmica, que é basicamente assim. É um fenômeno tipicamente moderno, resultante das tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço de vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassando por relações de hegemonia. Oi? Basicamente, poucas pessoas entendem o que eu quero dizer com tudo isso numa primeira lida. Basicamente, a definição de que no tempo e o espaço fora do ambiente de trabalho, então quando a gente não está trabalhando, no tempo fora do trabalho também, que a gente consegue ter experiências de contentamento, né, experiências lúdicas, então de divertimento em si, e que perpassam por algumas questões ali de cultura. Então é óbvio que dependendo do lugar onde eu tô, eu vou ter algumas experiências mais comuns com outras pessoas que vivem na mesma cultura que eu, e por isso perpassa por questões hegemônicas. Hegemônico, pra quem não sabe o que é tipo padrão, assim, o que é mainstream na sociedade. O que é a atividade de lazer do jovem hoje em dia? Ir na balada, tomar umas beira. Mas é óbvio que existem outras questões que não perpassam por essas questões hegemônicas de uma forma tão direta, mas ainda assim existe algum padrão social envolvido nisso. Não vou entrar muito nessa questão porque é um assunto mais complexo, eu precisaria de um vídeo inteiro só para explicar o que é hegemonia para vocês, mas para ter uma ideia básica é isso, é padrão social, de uma forma bem geral. Porém, principalmente agora, depois da pandemia, que a gente tá revolucionando e recriando as nossas relações com o trabalho, o que é tempo e espaço fora do trabalho?
sendo que a maioria das pessoas está trabalhando em home office. A linha é muito tênue e varia de pessoa para pessoa, assim como tem outras pessoas que continuam trabalhando fora de casa. Tem uma relação mais definida, mais concreta, que é tempo de trabalho e o que é tempo de lazer. Mas no início do século XX, o lazer ele foi construído a partir de... como se fosse assim, tipo, é obrigatório você ter lazer para você poder trabalhar melhor. Porque se você não tiver lazer, você vai, cansar muito. Então, é bom que você tenha experiências recreativas para que você reforce alguns conceitos sociais interessantes nessa questão de cultura do trabalho, para que você consiga trabalhar cada vez melhor. E parando para pensar um pouco, será que esse discurso que a gente tem de lazer mudou muito ou mudou pouco em relação ao que a gente tem agora? Você vive o seu tempo de não trabalho, o seu espaço de não trabalho, pra quê? Pra você ou pra você trabalhar melhor? E a gente vê muito isso, principalmente eu vejo em relação a exercício, né? A galera, não, eu tenho que fazer exercício porque eu preciso ser saudável, porque eu preciso produzir mais, porque eu trabalho muito tempo, então se eu não sentir dor enquanto eu tô trabalhando, eu vou trabalhar mais e etc. E é uma relação meio só focada no trabalho, né? E a vida não é só trabalho, galera. Fica a dica aí. Lazer utilitário, né? Eu escrevi aqui que basicamente o lazer é uma parte da nossa vida, da nossa existência de forma geral, onde estamos fora do ambiente e do tempo de trabalho. E é nessa parte da vida que a gente expressa os nossos gostos e as nossas preferências sociais. Então, se eu escolho meu tempo de lazer, assistir Netflix ou fazer uma caminhada no parque, tá muito relacionado às minhas preferências, meus gostos pessoais e sociais também. Quando a gente tá nesse tempo e espaço fora do trabalho, existem outras atividades que a gente faz que não necessariamente são lazer. Por exemplo, toda vez que você tá fora do trabalho, necessariamente você tá se divertindo, você tá com esse tempo pra você, o tempo que você gasta pra chegar até o trabalho. Eu entendo, e vários outros teóricos do lazer, inclusive, consideram isso como tempo do trabalho. Então, quando você fala assim, eu trabalho das 8 às 6, mas para você chegar no trabalho você demora 1 hora, então na realidade você trabalha das 7 até às 7. Isso quando não é às 8, quando você fica preso no tráfego, né? Além disso, quando eu tô em casa e eu preciso fazer faxina, não considero isso o meu tempo de lazer. Eu não acho super divertido fazer a faxina aqui, a não ser que eu seja a Mônica do Friends, mas no caso eu não sou. Então, quando eu tô lavando uma louça, quando eu tô levando o lixo fora, quando se eu tenho filhos, né? Eu não tenho filhos, mas enfim, quem tem filhos tá cuidando dos filhos, tem obrigações familiares, né? Todas essas outras atividades que não necessariamente são de trabalho, mas que são obrigações que demandam tempo e empenho para fazer aquela atividade, também não são atividades de lazer. Então, Raíssa, o que é lazer? É aquilo que a gente faz por escolha, tá? Basicamente isso. E quando a gente fala de lazer, a gente pensa num lazer ou recreacional, assim, que geralmente é visto, sei lá, em cruzeiro, em hotel, sabe? Eu sou da educação física, né, galera? Eu trabalhei durante a graduação com alguns bicos de recreação. Então era evento da Páscoa no Sesc, ia pro Hotel Fazenda fazer umas brincadeiras, pintura de rosto nas crianças, negócio assim. E eram atividades muito focadas no contentamento ali, no divertimento momentâneo, e geralmente eram muito infantilizadas. Então essas atividades de recreação, ou elas são direcionadas para crianças ou para idosos. Para quem trabalha, não vou fazer isso aí. Tô me perdendo um pouquinho no assunto, mas calma, eu tenho um objetivo aqui. Vai dar boa. Muito tempo, o lazer ele foi considerado esse tempo de fruição, de contentamento, que estava afastado das questões de seriedade e comprometimento. Mas tem muitas coisas que a gente faz no nosso tempo de lazer que exigem comprometimento, que exigem seriedade, e a gente faz por escolha. Dessa perspectiva que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Na década de 70, ou seja, há 50 anos atrás, e eu tô trazendo aqui como se fosse uma novidade para vocês, Robert Stebbins, que é um professor da Universidade de Calgary, no Canadá, ele trouxe uma perspectiva um pouco diferente em relação ao lazer. Ele estava estudando lá jogadores amadores de beisebol, e numa das entrevistas lá, no rolê lá que ele estava fazendo, da pesquisa, os jogadores de beisebol falaram assim: eu não sou atleta profissional, mas o que eu faço não é lazer, porque lazer é negócio
negócio de ficar brincando aqui, e a gente não tá aqui pra brincadeira, a gente tá aqui pra ganhar, não sei o quê. E é a liga amadora de beisebol lá dos Estados Unidos que rolava. Sim, ele era dos Estados Unidos nessa época, agora ele tá no Canadá, mas antes ele tem PhD em Minnesota lá. Ele escutou muito isso, né? Não é o que as pessoas fazem por lazer. E daí ele começou a categorizar as experiências que as pessoas têm de lazer que exigem um pouquinho mais de comprometimento, um pouquinho mais de seriedade para que as pessoas façam, né? Aí ele separou o lazer em 3 categorias específicas. A primeira, lazer casual, lazer baseado em projeto e lazer sério. O meu 3 eu não tenho mobilidade no dedo anelar aqui. Ele começou a criar essa teoria da perspectiva do lazer sério. O lazer casual é basicamente o que a gente já entende como lazer de forma geral. É a modalidade que a gente pratica com o fim nela mesma. Não exige um grau de comprometimento, um grau de conhecimento técnico, nenhum conhecimento prévio para realizar aquela atividade. Por exemplo, se eu tenho um cachorro e eu vou sair passear no parque com um cachorro, eu não preciso ter um conhecimento técnico para isso. Eu vou estar lá caminhando com meu cachorro e essa é uma atividade de lazer. Ou então ir no cinema, ou jogar frisbee na praia, enfim, coisas que têm um fim nela mesma e está muito mais relacionado ao contentamento imediato ali da atividade. Já o lazer baseado em projeto é uma ocasião específica da vida. Por exemplo, quando você organiza uma festa de aniversário para um familiar seu na sua casa. Você tem que planejar, né? Você tem que demandar um pouquinho de tempo, um pouquinho de planejamento para que aquilo aconteça, mas uma coisa muito específica, uma vez no ano que você vai fazer isso. Não sei como é que é na casa de vocês, mas minha família gosta muito de fazer a ceia de Natal, né? Todo aquele planejamento de Natal, rola amigo secreto, dependendo da parte da família que eu tô, e enfim. Então, essas reuniões familiares são um ótimo exemplo de lazer baseado em projeto. E na minha monografia, eu dei outro exemplo também. No parkour, a gente tem muitos eventos de parkour que a gente chama de encontros. Nesses encontros, eles são ocasionais, geralmente eles são realizados uma vez por ano, dependendo do lugar onde se está. O Encontro Brasileiro de Parkour, eu não sei se ainda acontece, eu acredito que... Não lembro se aconteceu ano passado. Tem tradição de serem realizados uma vez por ano. O encontro de parkour feminino eu sei que acontece todo ano e vai ter ano que vem também. E esses encontros demandam tempo da comissão organizadora para que eles aconteçam. Então exige um grande grau de planejamento e tudo mais. Geralmente tem uma equipe, não é só uma pessoa que organiza os eventos. Como que fala aqui que eu escrevi? São ocasionais. Eu acho que é bacana pensar também que o lazer de projeto ele tem início, meio e fim. Então, o fim é importante. Quando acontece um encontro, né, de parkour, você sabe que ali, depois que termina, você não tem mais nenhuma obrigação de continuar fazendo aquilo, a não ser que você se comprometa a fazer no próximo ano o mesmo evento. Entenderam, né? Começo, meio e fim, ocasional, não acontece o tempo todo. Já o lazer sério, que seria a categoria de lazer que é mais séria de todas, pelo nome até inclusive, né, que dá nome a essa perspectiva, a essa teoria, prática sistemática. Então não tem começo, meio e fim, que nem um lazer baseado em projeto, é algo que você acaba construindo uma carreira, né? É uma atividade que você escolhe e que você se compromete, tem um alto nível de comprometimento e mesmo assim não é trabalho para você. Você não tem uma relação de capital ali, de você investir seu tempo e ter um retorno com dinheiro. Para definir um pouco melhor, o o Stebbins, porque não pode chamar pesquisador pelo primeiro nome, tem que ser pelo sobrenome, enfim. Traz 6 qualidades distintivas para a gente identificar um pouco melhor o que define o lazer sério. A primeira delas é perseverança, ou seja, quando o praticante de lazer sério ele está comprometido com aquilo, com os esforços, com o tempo investido nessa modalidade que ele pratica, muitas vezes vão ter resultados negativos também. Então, a perseverança é quando é o que acontece, é o que o praticante de lazer sério sente
quando ele passa por uma situação de constrangimento ou frustração. O jogador amador de beisebol, por exemplo, que é da pesquisa do Stebbins lá, tá numa temporada lá que perdeu vários jogos, mas mesmo assim a galera fala, não, mas a gente tem que dar mais por causa do time, não sei o que. Se você é praticante de parkour, vai fazendo a relação aí, porque eu não vou fazer a relação específica do parkour, beleza? Você vai pensando aí. Então, mesmo que aconteça algo negativo, existe ainda uma vontade de continuar tentando e praticando aquela modalidade, mesmo que tenha tido um resultado negativo. Perseverança é basicamente o sentimento que faz a pessoa continuar nessa modalidade. E essa continuidade na modalidade traz a segunda qualidade distintiva, que é a qualidade de carreira. Ou seja, o caminho, a trajetória que o praticante de lazer sério passa desde o começo e continua, né? Essa constância de prática dessa modalidade. Essa carreira é muito mais subjetiva do que objetiva, porque quando a gente fala de carreira objetiva, geralmente está relacionado ao trabalho e está relacionado diretamente com resultados objetivos que a gente tem com aquela atividade. Ou seja, no trabalho, quando você tem uma carreira, você fala, eu me formei em tal lugar, daí eu fui trabalhar em tal lugar, daí lá eu me tornei gerente, depois eu passei para CEO, enfim, tem uma lista de acontecimentos que vão acontecendo, de resultados que você vai adquirindo nessa carreira objetiva. Com a carreira subjetiva é um pouquinho diferente, você não tem algo tão sólido para retratar. O que te faz continuar não são esses títulos ou esses acontecimentos específicos, né? É mais algo subjetivo que vem de dentro de você para você continuar praticando essa modalidade. E também está relacionado diretamente com a terceira qualidade distintiva, que é a qualidade do esforço. Para desenvolvimento das habilidades em relação à modalidade que você pratica, você tem que se esforçar. Porque, não sei se você sabe, mas é assim que você desenvolve habilidades, se esforçando. Não tem muito o que falar sobre isso, é esforço, galera. A quarta qualidade distintiva são os benefícios duráveis. Esses benefícios duráveis também são subjetivos e estão ligados basicamente a questões sociais e emocionais que o praticante de lazer sério experiencia nessa modalidade, nessa atividade que ele pratica. Que também ajuda a quinta qualidade distintiva, que é o ethos social ou o mundo social específico. Vou espirrar, não vou. Esse mundo social específico é onde se compartilha objetivos, práticas, pensamentos que ajudam, inclusive, a ter essa noção de comunidade, né? Então, essa comunidade ou esse mundo social específico é onde as pessoas conseguem compartilhar os mesmos valores, que facilita bastante para a última qualidade específica, que é a qualidade de identificação. Na identificação é quando se comprova, né, a relação de comunidade, porque uma comunidade só existe quando a gente identifica fatores comuns entre as pessoas que compartilham desse meio social. Existem várias outras coisas a se considerar sobre essa perspectiva do lazer sério, mas eu acho interessante colocar aqui uma delas, que é a moeda psicossocial, que é basicamente assim: quando a gente faz algo por lazer sério, existe uma balança, né, de benefícios, como se fosse assim, investimento e recompensa, benefícios e custos, é isso. Então, custos é o quanto tempo que você investe, é o dinheiro que você investe nisso também, e os benefícios é o que você adquire com isso que você investiu nessa modalidade. Geralmente, os praticantes de lazer sério, eles acabam desequilibrando essa balança e investindo muito mais tempo e dinheiro numa modalidade que eles fazem por lazer do que acabam recebendo benefícios objetivos sobre isso. Então, existe uma dissertação de mestrado, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala do lazer sério em relação à corrida de rua. E ele traz bastante o Saulo, que é o pesquisador. Inclusive eu conheci o Saulo porque eu fui lá na Universidade do Rio Grande do Sul em 2014 para conhecer o Robert Stebbins. Olha só, por isso que eu tenho por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, né? Porque eu conheço o cara, eu falei, isso daí, eu acho que faz sentido com parkour. E eu fui lá na Universidade do Rio Grande do Sul, o Saulo tava lá, que é
Acho que agora ele já é doutor, mas enfim, ele tinha acabado de defender o mestrado dele e ele apresentou esse trabalho e foi muito legal. Mas enfim, ele colocou bastante essa questão do investimento, principalmente a taxas de inscrição, a tênis de corrida de rua, né, que muita gente compra tênis super caro, sei lá, de R$700, R$1.000 para fazer a corrida e ainda assim é só uma prática de lazer. As pessoas não querem ser corredores, né, profissional, tipo full time. Tem o trabalho e corre por lazer e mesmo assim, tipo, investe pesado em equipamento, em tempo de treino, inclusive, para ter os resultados esperados. E mesmo assim, às vezes não tem resultados objetivos, não tem uma melhora de tempo, não ganham medalha, não ganham pódio e etc. Mas existe uma relação subjetiva que ainda assim faz com que o sujeito continue, né? Ainda continue nessa carreira de praticante de lazer sério. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que essa perspectiva é mais para trazer outros olhos em relação ao lazer, né? Porque quando a gente fala de lazer, a gente ainda tem esse preconceito, esse senso comum de que é uma atividade, como eu expliquei, mais relacionada ao lazer casual, que está diretamente ligada a contentamento imediato, ao hedonismo, digamos assim, mas não é bem assim. Existem algumas outras categorias de lazer que podem ser consideradas e por isso eu acredito que parkour é lazer também. Isso significa que parkour é lazer para todo mundo? Não. Para algumas pessoas pode ser trabalho, para algumas pessoas pode ser lazer casual, para algumas pessoas pode ser lazer de projeto. Eu gosto de trazer um exemplo. Em 2011 eu tinha uma amiga que ela me acompanhava em alguns treinos de parkour e inclusive eu levei ela no encontro feminino de parkour em São Paulo, que rolou em 2011, e pra ela e pra mim o parkour tinha significados totalmente diferentes. Então pra ela, enquanto era um lazer casual, né, porque às vezes eu chamava ela pra treinar parkour e ela gostava, ela fazia algumas coisas ali, mas era mais tipo pra encontrar a galera e me ver, conversar comigo, do que de fato pra treinar parkour. E pra mim era um significado totalmente diferente. Eu queria treinar parkour porque eu gostava de parkour em específico. E quando a gente foi viajar pra São Paulo, ela foi comigo porque eu falei, não quero ir sozinha, vamos aí e tal, dela, vamos. E acabou se tornando um lazer de projeto pra ela, enquanto pra mim era um projeto dentro do meu lazer sério. Vocês entendem? Tá muito relacionado a algo subjetivo, então não dá pra afirmar de forma categórica o que parkour pode representar pra você. Pode ser lazer, pode ser esporte, pode ser trabalho, pode ser, sei lá. O sentimento que a gente tem com o parkour, ele pode ser subjetivo sim, mas quando a gente vai explicar pra outras pessoas, é importante que a gente tenha um certo grau de objetividade dentro da subjetividade. Vocês entendem? Eu não sei se vocês entendem. Enfim, galera, comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais informativo. É parecido com o parkour esporte, né? E se vocês gostam desse tipo de abordagem que eu trago aqui pra vocês. Se vocês acham que parkour é lazer, contem pra mim a perspectiva de vocês, o que vocês sentem em relação ao parkour, o que parkour é pra você agora. Pode ser de forma bem subjetiva, não tem problema, porque aqui eu sou praticante também, então eu vou entender o que vocês estão falando. E é isso. Se você gosta mais de vídeos sobre treino, sobre reflexões mais cotidianas, eu compartilho bastante coisa lá no meu Instagram, que é @raissachgs. E não esqueçam também de deixar o like aqui no vídeo se vocês assistiram até o final, deixar o comentário, se inscrever no canal. Pra quem se interessar, é esse livro aqui, ó, do Robert Stebbins, que eu utilizei pra basear esse vídeo. E não tem tradução em português, mas eu posso deixar o link aqui da Amazon pra vocês comprarem também. E é isso, galera. Nos vemos semana que vem com mais um vídeo. E parkour é lazer? Respondam aí nos comentários. Falou!